Boa tarde, aqui é a Nathalie Weber, de volta em mais um Bastidores da Produção Cultural. Hoje vou falar um pouco sobre o Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura é um documento formal que representa a política de gestão cultural de uma cidade. Nesse documento estão as ações culturais que se pretende desenvolver por um período de 10 anos. O plano deve promover a igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade das expressões e manifestações culturais. É muito importante para uma cidade ou região ter um plano municipal de cultura que estabeleça as ações de cultura. Isso significa gerar condições para desenvolver e preservar a diversidade das expressões culturais e promover o acesso a elas. A finalidade dos planos de cultura é planejar programas, projetos e ações culturais que valorizem, reconheçam, promovam e preservem a diversidade cultural existente em cada uma das cidades. O plano de cultura é um documento preparado a muitas mãos e em muitas etapas. As principais etapas são elaborar o diagnóstico de referência cultural e o inventário cultural. Para o diagnóstico, são utilizadas informações e dados socioeconômicos e de gestão pública. Os dados observados permitem a identificação e a caracterização de aspectos culturais locais. O diagnóstico de referência cultural sintetiza as impressões de gestores públicos, artistas e produtores, lideranças locais e iniciativa privada sobre a realidade, os desafios e as potencialidades do cenário cultural local. Já o inventário cultural é elaborado com base no Inventário Nacional de Referências Culturais. Trata-se de uma metodologia de pesquisa cujo objetivo, além de realizar um levantamento dos bens culturais de uma cidade, é o de produzir conhecimento sobre os domínios da vida social aos quais são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e referências de identidade para determinado grupo social. Na lei que instituiu o Plano Estadual de Cultura, ele define o plano como um instrumento de gestão do Sistema Estadual de Cultura, que regulamentará a articulação, a promoção, a gestão integrada e a participação popular nas políticas públicas culturais. Dentre os objetivos, o plano de cultura deve planejar, criar e implementar programas e ações voltados à valorização, ao fortalecimento e à promoção da cultura no Estado. Também reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional sul-riograndense, valorizando as vertentes culturais indígenas, afrodescendentes, populares e dos imigrantes. Valorizar e difundir as criações artísticas e bens culturais, universalizar o acesso à arte e à cultura, promover o desenvolvimento sustentável da economia da cultura, promover o mercado interno cultural, a fruição cultural e a exportação de bens e serviços e conteúdo cultural, reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões das culturas populares tradicionais e os direitos de seus detentores, qualificar a gestão cultural nos setores público e privado, profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais, descentralizar as políticas públicas de cultura, consolidar processos de consulta e de participação da sociedade na formulação das políticas culturais, entre outros. O plano de cultura é um documento complexo, que deve conter as principais ações dentro de cada meta estabelecida, como diversidade, participação popular, acesso e etc. O Plano Municipal de Cultura de Cachoeira do Sul é um documento ainda mais complexo, pois mistura diagnóstico, inventário, objetivos e ações,
sem ter, de fato, o diagnóstico e o inventário realizados de forma técnica, ampla e com participação social. Uma das ações que auxiliam na elaboração e atualização desse diagnóstico e inventário são as conferências de cultura. É a partir das trocas com a participação de artistas, trabalhadores da cultura, promotores de cultura, empresas do setor e a comunidade como um todo que as informações e dados culturais podem ser completos e reais, e as demandas e necessidades do setor cultural poderão ser identificados. Dentro das estratégias definidas para serem implementadas até 2025 no Plano Municipal de Cachoeira do Sul, além de citar algumas entidades privadas em detrimento de outras e eventos que não estão sendo apoiados pelo Poder Público Municipal nos últimos anos, há questão muito vagas e pouco comprometidas com a sua aplicação na prática. Não é à toa que, passados 6 anos de sua aprovação, pouco foi efetivado. Exceto algumas ações promovidas pelo poder público junto às escolas, mas que não estão cumprindo a meta para o conhecimento da história, da arte e do patrimônio cultural do município, cito algumas das estratégias definidas pelo plano que não estão sendo aplicadas ou que sequer estão sendo discutidas com a população, como a realização das conferências municipais de cultura, ou a implantação do Fundo Municipal de Cultura, a realização de audiência pública com o Conselho Municipal de Cultura e a comunidade para encaminhar o projeto de lei do Sistema Municipal de Cultura à Câmara de Vereadores. Ou ainda, promover a formação, a qualificação e a atualização de profissionais, considerando as funções que desempenham no próprio órgão gestor e nas instituições municipais. É importante frisar, nessa questão da qualificação e formação dos profissionais, que o órgão gestor cultural no município é formado por servidores da educação, em constante desvio de função, e não há ação de formação e capacitação desses servidores para atuarem de fato no setor cultural. Hoje, tendo sido criada a Secretaria de Cultura, não há previsão de concurso para compor o quadro com profissionais da área. Sabemos ainda que muitos dos que ocupam os cargos no órgão gestor da cultura no município não têm capacitação técnica para atuar em suas funções, o que pode prejudicar a implementação do plano de cultura e que todas as estratégias e ações sejam executadas da forma correta, ficando Cachoeira do Sul estagnada em, no mínimo, 6 anos no que diz respeito à política cultural. Essas ações de qualificação também se estendem aos membros do Conselho de Cultura. Outras metas que também não estão sendo cumpridas e que somente nos últimos anos, devido à Lei Aldir Blanc, algumas foram iniciadas, como o cadastro cultural, tem o levantamento e cadastramento das manifestações étnico-culturais, de festas populares e religiosas, de cultura de rua, de ritos e de folclore, divulgação desse cadastro pela internet e inserção das informações e indicadores culturais do município no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Cito mais algumas metas que são de extrema importância dentro das políticas públicas de cultura e que, se estivessem sendo colocadas em prática, já poderíamos ter um setor cultural melhor estruturado, com maior produção local e com impactos positivos na sociedade, como redução da violência, vandalismo e geração de trabalho e renda. Entre elas estão a retomada do Festival de Teatro Estudantil, apoio às ações culturais da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, apoio à realização de feiras periódicas de artesanato, descentralização de atividades culturais para os bairros e zona rural, em parceria com as escolas para descobrir e incentivar novos talentos, incluir socialmente jovens e adolescentes e difundir ao conjunto da população os serviços oferecidos pelas instituições municipais de cultura. Apoio a exposições de artes plásticas, concertos e audições, peças teatrais e outros em turnê estadual ou nacional de interesse do município.
apoio às atividades de capoeira realizadas em escolas e na comunidade, apoio a eventos, circuitos e outras atividades de divulgação, fruição de potenciais turístico-culturais, e a elaboração do calendário cultural anual do município em conjunto com os setores públicos e privados. Acredito que a maioria dos artistas e trabalhadores da cultura do município desconhece o teor do Plano Municipal de Cultura e teriam muito mais a contribuir se tivessem participado das discussões para sua elaboração. As conferências de cultura são os espaços ideais para essa participação e construção coletiva, além da participação, claro, nas reuniões do Conselho de Cultura, que deveriam ser abertas e públicas. Enquanto a construção da política cultural estiver concentrada nas mãos apenas do poder público e das entidades privadas indicadas pelo poder público, não teremos o plano de cultura, fundo e demais metas alinhados com a realidade da cidade e de seus fazedores de cultura, e dificilmente serão efetivadas. Precisamos ter um diagnóstico e inventário cultural técnico e completo para definir estratégias e metas coerentes no Plano Municipal de Cultura. E tudo isso só será possível com a participação social e atuação profissional do Conselho Municipal de Cultura. Por isso, te convido, faça a sua parte, participe, busque o conselho. Até a próxima!